Polícia, ele sabia que era procurado depois de violentar uma mulher de 51 anos. Mesmo ameaçada de morte, ela registrou queixa após o ataque. Ele foi me empurrando até chegar no sofá daí. Se eu gritasse, ele ou podia me matar ali naquela hora, ou ele tinha uma faca ou um revólver, alguma coisa, tava com ele ali, entendeu? Ezequiel é suspeito de ser o autor de pelo menos outros 3 estupros aqui em Gravataí. Ele estava em regime de prisão domiciliar. Em 2003, havia sido condenado por obrigar uma menina de apenas 9 anos a fazer sexo com ele. Os investigadores já confirmaram que o preso é o responsável pelo estupro. No ano passado, de uma vítima... Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Polícia Rodoviária Federal intensifica trabalho nas estradas durante feriado prolongado. Os condutores tenham cuidado, mantenham a distância de segurança do veículo à frente. Sociedade Rural Brasileira quer manter o agronegócio competitivo através dos novos profissionais. Atrair os jovens das cidades para as carreiras do agronegócio também é o objetivo do comitê. E no esporte faltam somente 6 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. A partir de agora no Band Cidade. Boa noite. Estacionar o carro é um desafio para os motoristas. Aí muitos estacionam em vagas para o uso do transporte público de idosos ou deficientes. O problema é que o estacionamento em lugar indevido pode acarretar em multa e o veículo guinchado. Por onde quer que a gente vá, não é difícil encontrar motoristas que estacionam em locais proibidos. Olha só este aqui na Avenida Guilherme Ferreira, que fechou a rampa para cadeirantes. Depois vem outro motorista e sai assim que vê a nossa câmera. Punidos pagariam multa de R$ 85, infração média, e teriam o carro removido. Próximo a um hospital na Avenida Santos Dumont, temos este veículo estacionado a menos de 5 metros da esquina. Multado, lá iriam embora 4 pontos na carteira e outros R$ 85 no bolso. Na rua ao lado, o carro para na faixa zebrada. Infração grave, multa de R$ 127 e 5 pontos na CNH. Deu zebra mesmo, né? E quem tem o poder de fiscalizar é a Guarda Municipal, que nós flagramos multando e acompanhando o trabalho do guincho que levou este carro que impedia a entrada deste estacionamento na Avenida Nenê Sabino. As infrações de trânsito que mais ocorrem referente a estacionamento e parada são portas de garagem, o estacionamento do idoso, do deficiente físico não está sendo respeitado, ponto de ônibus também. Quem sofre com o desrespeito de alguns motoristas é o Newton, que, cansado de ter a passagem da garagem de casa obstruída, resolveu construir uma guia rebaixada. Mesmo assim, não está adiantando nem com a ajuda desta placa. Olha, eu já liguei no departamento de trânsito, eu já estou até com vergonha de falar com a moça lá. Eles falam que vai vir resolver o problema, fazer uma marcação aqui, mas nunca vem fazer, entendeu? E para vir sair de moto aqui tá difícil, não tem como eu sair nem como eu entrar dentro da minha casa. Mas para fazer essas mudanças é preciso ter alguns cuidados. E essa guia, ela tem que ser do meio fio para a calçada. Algumas pessoas constroem essa guia rebaixada atingindo a via pública, não pode. Isso aí é obstáculo na via, isso aí está infringindo a lei de postura do município. Um bom exemplo é este carro na vaga para idoso com credenciamento para vaga especial. Este idoso parou o carro em uma vaga assim, mas não tinha o cartão e foi orientado pela Guarda Municipal. Eu peço ao senhor que procure a nossa secretaria para confeccionar o seu cartão do idoso para o senhor poder colocar no para-brisa lá, ok? Porque quando o agente de trânsito flagra a pessoa parando e a gente vê que é idoso, a gente orienta. Mas de repente o senhor não está aqui, a gente não tem como identificar, aí o senhor acaba recebendo uma multa. A Polícia Rodoviária Federal está reforçando o monitoramento nas estradas da região durante o feriado. A expectativa é que o fluxo de veículos aumente cerca de 20%. E a operação já começou com uma triste notícia.
A operação começou à meia-noite de hoje, de sexta-feira, às 1h45 da madrugada, já tivemos uma saída de pista seguida de capotamento, onde tivemos aí um óbito e uma vítima grave. Esse fato ocorreu aonde? Era hoje? Aconteceu aqui na BR-365, KM 664. Agora, quais os cuidados e o que vocês vão estar aí fiscalizando, olhando nesses dias de feriado? Os cuidados a gente solicita aí que estamos com um período agora de início de chuva, né? Para que os condutores tenham cuidado, mantenham a distância de segurança do veículo à frente, que pratica aí a direção defensiva, não ultrapassar o limite de velocidade. Nós vamos fiscalizar o quê? A cadeirinha, para a questão da segurança, a faixa dupla contínua, né? A ultrapassagem, o etilômetro, tá? Os motociclistas que nas colisões sempre sai ferido devido ao acidente, tá? Esse é o foco principal. Vamos conferir como será o feriado de finados em Uberlândia e Uberaba. Em Uberlândia, o comércio de rua estará fechado. Apenas floriculturas poderão ficar abertas. As lojas dos shoppings estarão fechadas. As praças de alimentação estarão funcionando normalmente. Nos bancos não haverá expediente. A prefeitura e as escolas municipais estarão fechadas. Já os serviços de coleta de lixo e varrição de ruas funcionarão em regime de plantão. O DEMAI também estará de plantão. As feiras livres só voltam a funcionar na terça-feira. O transporte coletivo funcionará com os mesmos horários de domingo. Na saúde, o Hospital de Clínicas e as unidades de atendimento integrado atenderão apenas urgência e emergência. E os parques do Sabiá e Siqueirole funcionarão normalmente. Em Uberaba, o comércio de rua estará fechado. A prefeitura e as escolas municipais também estarão fechadas. As unidades de pronto atendimento e o SAMU funcionarão 24 horas. As unidades básicas e regionais e a farmácia do acolhimento estarão fechadas. O SEASA funciona normalmente a partir das 7 horas da manhã. As feiras livres não funcionarão como de costume. O mercado municipal abre às 8 da manhã e fecha ao meio-dia. E os parques Bosque do Jacarandá e Mata do Ipê funcionarão normalmente. O feriado de finados deve registrar cerca de 2 milhões de embarques e desembarques em 60 aeroportos administrados pela Infraero. O fluxo de passageiros será 3,6% maior que ano passado. Essa previsão é para o período que começou ontem e vai até terça-feira, sendo que o dia com maior movimentação será no sábado, com cerca de 380 mil embarques e desembarques. Depois do intervalo, você vai conferir dicas de como armazenar alimentos. Não vá perder. Band Cidade. Oferecimento. Casas do Babá. A garantia do melhor produto. Pizzaria Vila Romana. A melhor pizza do bairro Luizotti na sua casa. Cristal. Essa é top. Topa. As altas temperaturas precisam de cuidados especiais em relação à conservação e manuseio de alimentos. Por isso, é preciso estar atento à validade e na forma como os produtos são guardados. Na embalagem, os produtos que precisam estar sempre resfriados trazem a indicação da temperatura em que devem permanecer até o consumo. Se isso não for seguido à risca, a qualidade dos alimentos é afetada e, consequentemente, vai prejudicar nossa saúde. Por isso, agentes da Vigilância Sanitária fazem visitas rotineiras a supermercados para evitar a venda de produtos fora do prazo de validade e com estocagem inadequada. Eles têm que observar, assim, quando no ato da compra, né? Se o produto tem que ser congelado, ele tem que estar durinho, né? Ele tem que ficar congelado. Pode ser menos 12 ou menos 18. Ou resfriado, que a temperatura de geladeira varia entre 5 graus e 12 graus Celsius. Margarina, carne, leite, mel e ovos. Preserva o máximo o nosso alimento, a gente tenta cuidar o máximo, entendeu? A gente tem funcionários específicos só para cuidar desses alimentos, tá olhando data, a gente tenta andar alinhado com isso. A diretora ainda alerta para que as pessoas deixem para colocar no carrinho os alimentos congelados por último. Aí ele compra todos os outros produtos, no final da compra pega esses produtos e passa ao caixa e vai diretamente
para a sua residência para condicionar corretamente na geladeira. Já em casa, o essencial é ter uma geladeira limpa. Organize corretamente a geladeira. Nas prateleiras superiores devem ficar alimentos prontos para o consumo. Nas prateleiras do meio, produtos pré-preparados e nas inferiores, alimentos crus. Mantenha a geladeira e freezer com temperatura inferior a 5 graus. Evite abrir o eletrodoméstico em intervalos curtos de tempo. Não guarde alimentos já preparados por mais de 5 dias na geladeira. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em algumas cidades da região. Em Uberaba, o dia amanhece com sol, aumento de nuvens já pela manhã, pancadas de chuva à tarde. Máxima 34, mínima 20. Chuva também em Formoso. O sábado amanhece parcialmente coberto, máxima 33, mínima 20. Previsão de pancadas de chuva durante a tarde em João Pinheiro. Temperatura máxima prevista 33, mínima 21. Em Centralina também há previsão de chuva neste sábado. Sol e aumento de nuvens de manhã, noite de tempo aberto, máxima 35, mínima 24. Chove à tarde em Uberlândia, mas o dia amanhece ensolarado e termina com o céu limpo. Máxima 32, mínima 21. Os dados são do Instituto Climatempo. A seguir, o agronegócio Sociedade Rural Brasileira cria Comitê Liderança e Juventude. Os detalhes já já. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. A Sociedade Rural Brasileira lançou o Comitê Liderança e Juventude para preparar a geração futura do agronegócio. O desafio é manter o setor competitivo para enfrentar as principais agendas políticas, estruturais e econômicas do país. O agronegócio tem sido o setor mais robusto e resiliente da economia brasileira, mesmo durante a crise. Mas com os custos de produção aumentando e os preços das commodities caindo, o produtor rural tem margens de lucro apertadas e precisa ser mais eficiente para continuar competindo no mercado. Para preparar o futuro do setor, a Sociedade Rural Brasileira lançou um comitê específico para formar lideranças. Atrair os jovens das cidades para as carreiras do agronegócio também é o objetivo do comitê, esclarecendo melhor as oportunidades de desenvolvimento e realização profissional no campo. Nossa ideia é fazer reuniões mensais, principalmente para o pessoal que está aqui em São Paulo, poder sempre vir e criar esse hábito de participar do grupo. E aí cada uma dessas reuniões mensais vai fazer debates de temas interessantes, temas importantes do agronegócio para difundir o conhecimento para esses jovens. Um debate com lideranças atuais do agronegócio abriu as atividades do comitê. Nós estamos vivendo um momento brasileiro de esgotamento em vários sentidos, mas a sociedade está viva. Para manter o crescimento do agronegócio, os futuros líderes terão que cumprir uma agenda que inclui gestão, tecnologia, regulamentação e comunicação, além de resolver entraves como a infraestrutura precária. O produtor brasileiro ele é extremamente competitivo, mas boa parte da renda do produtor acaba ficando no meio do caminho, numa logística ineficiente. Nós temos que engajar esses jovens para que eles entrem nessa discussão política, ou nessa discussão, melhor dizendo, de formação do Brasil do futuro, para que a gente tenha uma geração focada na competição. Vamos conferir as cotações de commodities agrícolas desta sexta-feira em algumas cidades da região. O quilo da cebola amarela em Uberaba foi comercializada a 40 centavos, preço abaixo da média nacional. Em Unai, a arroba do algodão em pluma fechou o dia cotada a R$ 77,08. E em Araxá, a saca de 50 quilos de açúcar foi comercializada a R$ 73. Depois do intervalo, Ronei Bentes chega e o assunto esporte. Vamos conferir como está a preparação dos grandes de Minas para a próxima rodada. Band Cidade. Oferecimento Casas do Babá. A garantia do melhor produto. Pizzaria Vila Romana. A melhor pizza do bairro Luizotti na sua casa. Cristal. Essa é top. Topa.
O Band Cidade está de volta para falarmos de esporte e direto para o Brasileirão, viu, Ronei? Boa noite. O jogo de domingo de Atlético contra Corinthians está com cara de final de campeonato, viu? Boa noite, Natália. Boa noite a você ligado aqui no Band Cidade. Olha, não é só cara não, hein? Porque se o Galo perder essa partida, pode dar adeus de vez ao título do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma disputa acirrada, principalmente entre os atacantes Prato e Wagner Love. Quem deve se preocupar mais, o Atlético com Wagner Love ou o Corinthians com Lucas Prato? São dois jogadores de altíssima qualidade de finalização. Eu vou torcer sempre para o Lucas Prato, sem dúvida. Um veio como a contratação do ano, se encaixou como uma luva na equipe. A precisão do chute em finalizações é de 52,5%. O outro demorou a deslanchar, amargou a reserva e só depois da contusão do companheiro Luciano começou a aproveitar as oportunidades. O número de precisão de seu chute em finalizações é um pouco maior, 61,8%. Mas isso de nada vale se o aproveitamento em balançar as redes não for satisfatório. Em gols no Brasileirão, Prato leva vantagem. São 12 contra 11 de Love, mas o atleticano esteve em campo 4 vezes mais do que o corintiano. As características de jogo de cada time parecem favorecer o seu matador naquilo que ele mais precisa. Todo mundo já sabe o jeito que a nossa equipe joga para frente. A gente vai precisar daquele algo a mais. Errar menos e jogar muito mais. Tem tudo para ser um grande jogo, mas a verdade é que se o Atlético não vencer essa partida, aí sim o Corinthians já pode se considerar o campeão, porque dificilmente alguma coisa será modificada aí nas últimas rodadas. Então, é a decisão, sem dúvida nenhuma, a decisão antecipada do campeonato neste domingo em Belo Horizonte. Já o Cruzeiro não está muito preocupado com o título, e sim em manter a boa fase. O técnico Mano Menezes só quer terminar o campeonato em uma posição tranquila para a equipe. 8 partidas sem perder, apenas 2 gols sofridos nos últimos 6 jogos. Desde que o técnico Mano Menezes chegou ao Cruzeiro, a equipe vive uma boa fase. Em 10 jogos à frente do Cruzeiro, Mano Menezes perdeu apenas 1. O aproveitamento de 63% é o 5º melhor do Brasileirão no período. Então, qual será o segredo para o crescimento da equipe? Simplicidade muito grande, por uma possibilidade de repetição e muito trabalho no dia a dia para que os jogadores se sentissem preparados e, ao mesmo tempo, confiantes, né? Para a partida contra o Avaí, em Florianópolis, o treinador conta com a volta do zagueiro Manuel, que estava suspenso. Marcos Vinícius está mantido no ataque e Charles vai desempenhar a mesma função do suspenso Williams. Nós não vamos mudar a estrutura da equipe, eu tenho dito isso há bastante tempo para vocês, que penso como avaliação de que isso nos deu ganho, isso nos deu confiança, isso nos deu mais entrosamento de equipe. O Cruzeiro melhorou muito depois da chegada do técnico Mano Menezes. E o torcedor que já estava conformado apenas em não ver o time rebaixado, agora até já começa a sonhar aí com uma pequena possibilidade da equipe disputar uma vaga no G4, ou seja, de garantir uma vaga na Taça Libertadores da América. É muito difícil, é muito complicado, mas matematicamente o Cruzeiro tem chance. Então, enquanto tem chance, enquanto há esperança, o torcedor vai sonhar. Mas a verdade é que o técnico Mano Menezes já está pensando mesmo na próxima temporada. E agora, para encerrar, vamos falar da segunda divisão do Campeonato Mineiro, que tem uma rodada importante nesse final de semana. E o Uberaba Esporte, que perdeu a liderança ao ser derrotado pelo Lanterna no último final de semana, trocou de técnico esta semana, contratou o experiente Vantuil Rodrigues e ele tem aí 4 partidas para tentar recuperar os pontos perdidos e colocar o Uberaba novamente na briga por uma vaga no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ou seja, a chance continua, viu, Natália? Obrigada. E o Band Cidade fica por aqui. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Uma boa noite para você.